Violador de direitos humanos não pode presidir um inquérito deste tamanho. Um violador de direitos humanos não pode, inclusive, estar na Suprema Corte. Então, eu vou pedir, como o Girão é o senador dos símbolos, Girão, você só abre para o presidente e o relator ver as inúmeras violações de direitos humanos do ministro Alexandre. Como a sociedade não vai poder ler, eu trago ali, eu quero, por favor, que... Pode abrir, pode jogar aqui, pode soltar. Tem alguns metros aqui. E eu gostaria que projetasse. Eu vou colaborar com essa comissão. Eu trouxe slides também, porque como a letrinha aqui, a imprensa não vai conseguir pegar todas elas, mas a gente tem. Foram 2 anos colecionando as violações de direitos humanos do ministro Alexandre de Moraes. E eu quero apresentar por slide ao relator, ao presidente, algumas delas, e queria muito que a imprensa, se a imprensa pudesse fotografar um ou outro slide. Não é possível que Alexandre de Moraes continue conduzindo esse inquérito. Não é possível. Ele é um violador de direitos humanos. Ele é um tirano. E eu sei o que estou falando. E é um tirano que escolhe inimigos. E ele escolheu os seus inimigos. Só que ele escolheu mal. Nós estamos resistindo. Por favor, passe o próximo slide. Veja só. Eu trago aqui um dos direitos humanos que está aqui na lista. Prisão arbitrária e sem individualização da conduta. Senhores, só essa violação, passe o próximo slide, por favor, viola todos aqueles artigos ali, ó. Viola o artigo 5º da Constituição, viola o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e viola a Convenção Americana de Direitos Humanos. Eu trago os artigos que apenas essa violação está afrontando. Segunda violação que eu queria chamar a atenção dos senhores. Próximo slide, por favor. Supressão do devido processo legal e do contraditório. Antes de eu mostrar aqui artigos, essa violação aqui está afrontando. Na primeira violação, senhor presidente, que eu trago aqui, da prisão arbitrária, eu quero lembrar ao senhor relator e ao senhor presidente que crianças foram presas no dia 9 de janeiro. E o Brasil não pode esquecer isto. Apenas na Alemanha nazista a gente viu o que aconteceu aqui dia 9 de janeiro. Crianças foram para a prisão. Nós temos um conselho tutelar no DF extremamente ativo, uma secretaria de justiça extremamente ativa, que imediatamente reagiu e as crianças foram tiradas já no período da noite da prisão. Mas crianças foram presas. Por favor, próximo, a supressão do devido processo legal. Próximo slide. Olha quantos artigos essa violação está afrontando. Então eu trago para essa subcomissão elementos técnicos para embasar o relatório. E o que eu espero dessa subcomissão? Que vocês não esperem terminar o trabalho. Nós precisamos pedir imediatamente a nulidade do processo e a libertação de todos os presos, mesmo sem a gente julgar aqui no Congresso anistia, porque os atos são nulos. Acho, inclusive, que nós temos que ingressar com uma medida judicial pedindo a apreensão ainda hoje do telefone do ministro Alexandre de Moraes. Nós precisamos ler as mensagens que estão no telefone dele. Precisamos pedir também, deputada Bia, o exame de sanidade mental do ministro Alexandre de Moraes. Ele passou de todos os limites. E o que me preocupa é a concentração indevida de poderes nas mãos de um único juiz. Próximo slide. Só essa concentração de poder, ó, quantos dispositivos legais estão sendo afrontados. E o que me preocupa é o cooperativismo dentro da Suprema Corte, presidente. Nós temos grandes juristas naquela corte. Nós temos juristas donos de faculdades. Que operadores de direito aquela faculdade está formando, que eles estão vendo as violações de direitos humanos, afronta a legislação, e eles estão em silêncio. Há alguns que falam que Alexandre de Moraes já está isolado, mas que isolamento é este que aquela corte não reage? Próxima violação de direitos humanos, a número 4, já estou indo para o final, eu não vou me demorar. Censura e restrição à liberdade de expressão e de pensamento.
Essa violação, pode passar. Quantos dispositivos legais essa violação está afrontando? Dá uma olhadinha lá. Próxima violação. Vigilância ilegal e uso indevido de dados pessoais e biométricos. Olha lá. Pode passar. Quantos artigos e quantos dispositivos legais ele violou apenas com essa ação? A número 6, eu estou acabando. Discriminação política e ideológica. Existe ou não existe discriminação política e ideológica? Eu vou dar um exemplo. Sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, senhor relator. Um dos primeiros requerimentos que nós aprovamos em fevereiro deste ano foi que a Comissão de Direitos Humanos do Senado visitasse os presos políticos. E o requerimento foi aprovado por unanimidade por senadores da direita e da esquerda. O ministro Alexandre não deixou a Comissão de Direitos Humanos do Senado visitar os presos políticos. Isso é inimaginável. Gente, é uma Comissão de Direitos Humanos sendo proibida de visitar presos no Brasil. Detalhe, os presos da Argentina a gente conseguiu visitar, porque ele não manda no sistema carcerário da Argentina. Nós vamos visitar os presos dos Estados Unidos, mas no Brasil a gente não pode entrar. Como é que uma Comissão de Direitos Humanos não pode entrar no presídio, gente? Aí eu soube que ele autorizou agora, preste atenção, senhor relator, ele autorizou a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados a visitar os presos políticos de 8 de janeiro. Então vocês olhem ali, discriminação política e ideológica. Ele afronta o Senado Federal, a Comissão de Direitos Humanos, porque ele me escolheu como inimiga. Isso é muito grave. Ele passa por cima das relações institucionais, ele passa por cima da Constituição quando ele escolhe um inimigo. E eu não sei por que Alexandre de Moraes me escolheu como inimiga. Eu sou uma senhorinha de 61 anos de idade que só estou trabalhando. Mas aí ele vem ali com a discriminação política e ideológica. Com este ato, ele fere os seguintes dispositivos. Pode passar. Artigo 88 da Constituição. Ele fere o artigo 26 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Ele fere o artigo 11 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Com apenas uma atitude. Tô acabando, bora lá. 7. Tratamento desumano e degradante ou cruel. Manter idosos na cadeia. Manter pessoas doentes como lesão na cadeia. É ou não é uma violação de direitos humanos? Quantos artigos, pode passar, quantos dispositivos, isso aqui tudo para ajudar vocês no relatório, quantos dispositivos, inclusive as regras de Mandela, aprovado pela ONU. Gente, tudo isso aqui eu estou mandando para parlamentares do mundo inteiro. Ele pode me impedir de entrar num presídio no Brasil, mas ele não pode impedir a presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado ir a todos os parlamentos do mundo. E o mundo está ficando impressionado com a tirania deste homem. Próximo aqui, 8. Violação ao direito à liberdade de reunião pacífica. Quando ele viola esse direito, pode passar. Olha quantos artigos e quantos dispositivos legais estão sendo violados. 9. Violação à liberdade de consciência e religião. Quando ele diz que a irmã Hilda não pode orar. Quando ele persegue pastores. Quando ele coloca na cadeia uma cantora gospel, porque compôs uma das mais lindas músicas dessa nação. Ele está violando a liberdade de consciência e religião. Mas a gente vai mandar um recado para o ministro Alexandre. As igrejas continuarão orando e continuaremos cantando pela liberdade no Brasil. 10ª violação, pode passar lá. Violação dos direitos das pessoas idosas e com deficiência. Nós tivemos pessoas com autismo presas. Nós temos idosos presos. Nós temos pessoas doentes. Eu estive no presídio da Argentina. A nossa presa da Argentina, ela tem câncer. E ela estava sem tratamento. Queria desistir da vida. Nós encontramos idosos, como vocês viram hoje a foto dessa idosa machucada. Essa imagem tem que circular o mundo. Quando ele viola
Os direitos das pessoas idosas, olha quantos dispositivos legais estão sendo violados ali. Inclusive, o Estatuto do Idoso. Para que temos o Estatuto do Idoso no Brasil? E a Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. Cadê a ONU que não se manifesta, gente? Cadê a ONU que não está falando sobre o que está acontecendo com idosos no Brasil? 11, bora lá. Violação dos direitos das mulheres cuidadoras e chefes de família. Ele escolhe quem é mulher no Brasil, quem não é. A mulher do governador do Rio foi para casa. As mulheres de 8 de janeiro não vão para casa. Quando ele faz isso, pode passar. Olha quantos dispositivos ele está violando ali. Inclusive, a Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Ele discrimina uma mulher tão somente porque ela gosta do Bolsonaro. Gente, isso é inadmissível. Cadê as feministas dessa nação? Cadê as mulheres que defendem direito de mulheres dessa nação? Ele também está violando a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher e a Convenção de Belém do Pará. Como é que esse homem se mantém na Suprema Corte? Violador. E olha aqui, relator, eu só estou trazendo a luz dos direitos humanos. Eu não estou citando o Código Penal, eu não estou citando o Código Civil, eu não estou citando o Código de Processo Penal. Eu só estou trazendo violações à luz dos direitos humanos. Próxima, tô acabando. Senado omisso. Senado omisso. O Senado Federal não pode mais continuar omisso. Não vai continuar. Violação ao direito à assistência jurídica e à ampla defesa. Pode passar. Olha lá quantos artigos ele violou. Ampla defesa. E aqui, senhores, eles, inclusive, estão infringindo o próprio Código de Ética do sistema comunista. Porque o sistema comunista, inclusive, dá ampla defesa. Eu quero convidar vocês a assistirem o filme Milada, daquela deputada que foi enforcada em 1950 pelo regime comunista. Mas ela teve ampla defesa. É um tribunal de mentirinha? É. Mas o daqui nem de mentirinha é. Porque os advogados não tinham acesso ao processo. Os advogados não sabiam o que estava acontecendo. Isso é violação de tratados internacionais. É violação da Constituição Federal. É violação de todos os tipos de direito que nós podemos encontrar no mundo que garante a ampla defesa. Terminando, bora lá. 14. Violação aos direitos econômicos e sociais básicos. Quando ele bloqueia o salário de uma mãe de família. O marido já está preso, o pai está preso. O caso lá do Espírito Santo. O pai está preso. A mãe não está condenada. Aí ele bloqueia os bens do pai e agora bloqueia os bens e o salário da mãe. Relator, quando ele bloqueia o salário da mãe, ele está bloqueando alimentos das crianças. Ele está terceirizando a pena. E o nosso sistema jurídico fala que a pena ela é personalíssima. Ele está penalizando criança. Aonde vocês já viram crianças passarem fome por pena de um ministro da Suprema Corte? Alexandre de Moraes não tem moral para ficar naquela corte. 15. Acabando. Coação ideológica e reeducação forçada. Quer sair? Assina aqui um termo para fazer um cursinho, mas leia o conteúdo do cursinho. É uma doutrinação ideológica, uma reeducação forçada. Foi isso que eles ofereceram para os presos de 8 de janeiro. E quando você força pela Suprema Corte que se faça um cursinho com base numa ideologia, você violou todos aqueles dispositivos legais. E aqui eu encerro dizendo para os senhores, pode passar. Nossas ações. Solicitação de autorização para a visita aos presos políticos. Só os presos políticos? Não, de 8 de janeiro não, gente. Nós pedimos para visitar o general Braga Neto, um idoso que está preso. Nós estamos falando pouco de Braga Neto. Nós temos que falar mais dele. Nós pedimos para visitar Anderson Torres. Nós pedimos para visitar Silvinei Vasquez. Inclusive, está aqui Girão. Daniel Silveira. Silvinei Vasquez, presidente e relator, escute o que eu vou falar. Até onde vai a tirania e o deboche de um homem que não tem condição emocional para presidir um inquérito como aquele?
Nós fizemos um requerimento para visitar o Silvinei. Nós tínhamos 16 assinaturas. Silvinei não tem família em Brasília. E nós queríamos visitar antes do final de 2023, antes do Natal. Ele não despachou. Passou Natal, Ano Novo, janeiro, fevereiro, março, 6 meses depois, abril, nós pedimos uma audiência com ele. Ele nos recebeu. Fui eu e o senador Isalci. Quando chegamos lá, falamos assim: ministro, há um requerimento com assinatura de 16 senadores da República. Ele, que requerimento? Ministro, um requerimento para a gente visitar o Silvinei. Ele, esse papel deve ter se perdido por aí, porque eu não vi esse papel. Esse papel. Se ele zombou de um documento assinado por 16 senadores da República, o que ele não faz com os documentos desses advogados aqui? Deboche, ironia. E a gente teve que ouvir e ficar calado. Aí ele disse, tá bom. Autorizou no celular na hora. Ele queria que a gente se ajoelhasse. Mas por amor a Silvinei a gente fez isso. É isso que ele quer, que o parlamento continue de joelhos, senhores. Relator, é inadmissível. Nós somos o parlamento brasileiro, nós somos o Congresso Nacional, nós fomos eleitos de forma legítima. O nosso eleitor nos trouxe para cá. O que ele faz é um desrespeito ao nosso eleitor. O que ele faz é um desrespeito aos estados que nós representamos. Pedi também denúncia, eu fiz denúncia junto ao MPF para apuração de prática de fraude processual pelos servidores do STF e TSE. Eu quero esses servidores exonerados. Denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para apuração das inúmeras violações. Denúncia ao CNJ e uma série outra de medidas que eu estou fazendo junto com o senador Flávio. Mas acho que essa comissão deveria ingressar, se não hoje, amanhã, com uma medida judicial, pedindo, agora, com base nas provas trazidas pela Vaza Toga. As provas são, gente, irrefutáveis. Com base nessa prova, eu desafio esta comissão. Podemos assinar em conjunto, presidente. É isso que eu ia convidar a senhora exatamente para participar. A Comissão de Segurança do Senado, a Comissão de Direitos Humanos do Senado, nós poderíamos assinar junto uma medida jurídica imediata, entre hoje e amanhã, pedindo a imediata soltura de todo, e sem tornozeleira. Porque o que a Vaza Toga está mostrando é que esse processo é todo ilegal, esse processo é todo indevido, tem que ser anulado. Ramagem, tudo, Ramagem, desde o Felipe Martins, tudo tem que zerar. E que eles comecem de novo, se é que vão ter coragem. Obrigada, presidente. Pois é, tá de parabéns a senadora Damares, né, que faz esse excelente trabalho ali no Senado Federal, mostrando aí todas as provas, os abusos, né, das atrocidades, de tudo aquilo que já passou de todos os limites do ministro Alexandre de Moraes. E não é apenas eles, os outros ministros também que assinam embaixo ali, corroboram para a situação do Brasil estar do jeito que está hoje. Realmente, se depois de ver todo esse vídeo, se alguém conseguir ainda defendê-lo, é porque ou está agindo de má fé ou falta alguns neurônios na cabeça, porque não é possível, pessoal. Diante disso aí, todas essas provas, ele não tem a capacidade de estar presidindo ou tocando esse tipo de processo que envolve tantas pessoas. Inquérito das fake news, inquérito do fim do mundo, esse inquérito aí também que envolve essas pessoas que estão presas ali em Brasília por causa do 8 de janeiro. A verdade, pessoal, a verdade é que tem 6 anos que o ministro Alexandre de Moraes começou a perseguir os bolsonaristas, começou a perseguir a direita. Tudo começou lá atrás, quando Jair Bolsonaro ganhou as eleições. Aí fica a pergunta, né? Uma pergunta que não quer calar. A Dilma era presidenta, né? Foi impeachmentada. Aí vem o Michel Temer. O PT ficou com ódio do Michel Temer, né? Porque não queria que ele assumisse, queria que a Dilma continuasse. Falavam, inclusive, em golpe, né? Deram golpe e tal, golpe. Tudo bem. Aí vem
o Michel Temer. Michel Temer vai e indica Alexandre de Moraes. No dia da sabatina do Alexandre de Moraes, a Gleisi Hoffmann estava ali e ela lavou a cara ali do Moraes. Moraes não conseguia nem olhar para os olhos, ficava olhando para baixo. E ela falou poucas e boas e falou um tanto de coisa, tentando alertar o Brasil, o povo brasileiro. Mas eu tenho que dizer que ela estava com razão, ela estava coberta de razão. Aí o que aconteceu? Por que ela fez isso? Porque ela estava com raiva do Temer, né? Que o Temer tinha assumido no lugar da Dilma e o PT tinha perdido o posto, né? Então era essa raiva da Gleisi Hoffmann, que era senadora na época. E aí ela descascou o Moraes ali no dia da sabatina dele, que ele estava para ser aprovado no Senado Federal para se tornar ministro. E não adiantou de nada, né? Porque eu não vi até hoje que foi indicado pelo presidente, que foi ali para o Senado ser sabatinado e que foi recusado pelo Senado. Todos eles passam direto. Eu nem sei para que tem sabatina ali, porque se vai passar direto mesmo. Enfim. Aí, a partir dali, ele toma posse logo em seguida, ficou praticamente ali 6 meses a 1 ano ainda no governo de Michel Temer. Vem as eleições e nas eleições o Bolsonaro ganha. Não sei por que cargas d'água ele toma uma birra agora da direita de Bolsonaro e começa a perseguir. E foi perseguindo até chegar na situação que estamos hoje, onde o Bolsonaro já está preso e inelegível. Não tem mais nada para acontecer com o Bolsonaro. Trocar ele, tirar ele lá da casa dele e levar ele para prisão, não vai fazer muita diferença. Porque o Lula ficou na prisão, mas recebia visita, tinha uma televisão, tinha ar-condicionado. Então, a mesma coisa está na casa dele. Mesma coisa, não muda nada. Ou seja, eu queria saber o seguinte, será que o Alexandre de Moraes, ele queria mesmo derrubar o Bolsonaro para que o PSDB, o antigo PSDB, né, entrasse com o Geraldo Alckmin, e aí não deu certo o plano dele, não conseguiu derrubar o Bolsonaro dessa forma, aí o Geraldo Alckmin entra para ser o vice de Lula, e aí sim o Geraldo Alckmin agora consegue. Por que eu estou falando do Geraldo Alckmin? Porque os dois, o Moraes e o Alckmin, eles eram parceiros e amigos lá atrás em São Paulo. Começaram a carreira juntos. Na verdade, o Moraes começou a carreira junto com ele, porque o Alckmin já vem de anos, de décadas, né? Então, pessoal, ao que tudo indicava, o Moraes queria então ajudar o Alckmin. Só que agora, tá aí nesse governo aí, o Lula ainda continua presidente e o Alckmin é o vice. A pergunta que fica é, será que o Geraldo Alckmin vai tentar alguma coisa para 2026? Porque parece que o Lula vai colocar um outro vice-presidente. Vai colocar um outro, não vai ser o Geraldo Alckmin. Alguns falam que o Alckmin poderia disputar o governo de São Paulo. Se o Tarcísio for disputar a presidência da República, o Geraldo Alckmin, então, iria lhe disputar contra quem eu não sei, né? Talvez contra o Ricardo Nunes, talvez, ou contra, talvez, Pablo Marçal, se ele tiver elegível, porque até agora, né, na terceira instância, o Pablo Marçal ainda está inelegível para disputar eleições. Por falar em candidatos para 2026, o Ratinho Júnior declarou aí, falou abertamente através do Kassab, que é o presidente do PSD, falou que vai ser candidato para 2026 à presidência da República. Ratinho Júnior, isso mesmo, ali de Curitiba, do Paraná, né, o governador do Paraná, falou que vai ser candidato à presidência do Brasil. Eu acho que não tem chance nenhuma. Mas eles também concorrem, não só para ganhar, eles concorrem porque tem várias coisas por trás, pessoal. Na verdade, quando puxa aquela quantidade de voto para o partido ganha o fundão eleitoral nas próximas eleições. Tem a questão da visibilidade, que o Ratinho Júnior é conhecido só ali na região, aí ele vai passar a ser conhecido nacionalmente. Tem toda uma situação. Eles não disputam para ganhar, eles disputam por causa do fundão eleitoral, por causa da visibilidade, do capital político. E tem um outro, tem o Ronaldo Caiado de Goiás também, que vai tentar a sorte também, já falou que vai tentar a sorte. Alguns falaram que o Sérgio Moro poderia ser o vice do Ronaldo Caiado, seria o vice do Ronaldo Caiado. Por quê? Porque o Ronaldo Caiado vai vir com a narrativa, né, com a campanha de que quando ele entrou em Goiás, ele já está no seu 2º mandato consecutivo em Goiás, quando ele entrou em Goiás, ele acabou com a criminalidade, ele deu um basta, falou com os criminosos, assim, com os bandidos, com as facções, né? Ou vocês consertam, mudam de postura, ou vocês vão ter que mudar de estado, porque aqui vocês não vão continuar a fazer bagunça. E realmente ele fez um excelente trabalho ali e deu um jeito na segurança pública em Goiás, que estava um absurdo.
Aí ele quer, na verdade, linkar o Sérgio Moro, que colocou o Lula na cadeia, que já foi juiz de direito e tal, com a candidatura dele para poder mostrar para o Brasil que o Brasil precisa de pacificação nessa área de segurança pública, porque se não tiver essa pacificação, não vai conseguir as outras coisas, que é educação, saúde e tal. Essa seria a proposta do Ronaldo Caiado. Porém, tem aquela história, né, falando que o cantor ali, né, Gustavo Lima, estaria entrando ali para poder também ser o vice dele. Acredito que não, isso é só fachada mesmo. E tem outra, tem o Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas estaria entrando no lugar de Jair Bolsonaro se o Bolsonaro não puder concorrer para 2026. Acho muito difícil que Bolsonaro venha concorrer em 2026, porque diante da situação que nós temos hoje é complicado. Tudo pode acontecer, lógico. O Lula estava preso até alguns anos atrás, hoje está aí na cadeira de presidente querendo ser presidente novamente em 2026. Então, o Bolsonaro também pode, né? Tudo isso pode mudar, pessoal. Tudo pode mudar. O que depender do Senado ou do presidente do Senado vai continuar do mesmo jeito, porque o Davi Alcolumbre não quer que mude, porque ele tem lá seus galhos lá junto com o STF e não quer comprometer a imagem do Supremo ali no Senado, né? Ele tem os seus processos ali, ou de amigos, né? Amigos dos amigos, né? É igual o Lula falava, né? Não é nada meu, não é nada meu, é tudo de um amigo meu, né? O Davi Alcolumbre tem amigos que têm processos no Supremo, assim como o Hugo Mota tem também conhecidos, conchavos, que têm processos no Supremo. E isso os impede de rodar ali alguns processos, alguns projetos ali como anistia, como fim do foro privilegiado, como, por exemplo, pedido de impeachment para ministro do Supremo, tá bom? Toda essa situação aí, pessoal, a Damares já deixou claro aí todos esses abusos e atrocidades que têm acontecido aí. Espero que algo seja feito ali através dessa audiência pública, tá bom? Vamos ficando por aqui. Se inscreva no canal, pessoal. É importante você se inscrever para você receber os próximos vídeos que nós estamos fazendo aqui. O YouTube não entrega para todo mundo os vídeos, ele entrega só para um grupo de pessoas. Então, para fazer parte desse grupo, se inscreva aqui, dá um like nesse vídeo também para que possa ir para mais pessoas. Vamos ficando por aqui. Até a próxima.